Está chegando com o Gazeta Esportiva, seja muito bem-vindo nesta noite de terça-feira. E olha só, pessoal, desde ontem à noite, um assunto tem tomado conta do noticiário esportivo, o uso do árbitro de vídeo no Campeonato Brasileiro desse ano. Ontem, lá na CBF, rolou um congresso com os presidentes dos 20 clubes que disputarão a Série A nesse ano para votar algumas medidas para o próximo Brasileirão e ficou decidido o seguinte: está liberado o uso de grama sintética nos estádios do campeonato e os clubes poderão vender até 5 mandos de campo durante a competição, com exceção das últimas 5 rodadas do torneio. Além disso, o tema mais polêmico, claro, o árbitro de vídeo, não será utilizado nesse ano devido aos altos custos que o sistema teria, que segundo a CBF seria de 20 milhões de reais, valor que os clubes seriam obrigados a arcar. Cada clube teria que pagar 20 milhões de reais para que isso fosse implantado. Hã? Cada um pagaria, não é isso? Cada clube pagaria um. 1 milhão? Ah, então era pouco, gente. Bom, alguns presidentes explicaram aí os seus votos. Decidiram, né? Uma votação apertada que achavam que vai haver provavelmente na Copa do Brasil, que eles deveriam aguardar mais um pouco, que haveria desequilíbrio do primeiro turno com o segundo turno, então deixaram para a aprovação. Pesou também a questão financeira, essas coisas aí. A gente foi contra a utilização da forma que foi proposta, né? A forma que foi proposta foi apenas no segundo turno do Brasileiro. E eu entendi que você utilizar só num turno, você gera um desequilíbrio, né? Por que os jogos do primeiro turno não vão ter esse mesmo tratamento? Né? A Chapa votou a favor do árbitro de vídeo por entender que é uma solução para um problema que vem ocorrendo há tempo. Eu acho que ela traz grandes benefícios no sentido da concretização do fato evidenciado, né? Ocorreu o fato, não há o porquê deixar de voltar atrás a uma decisão equivocada. Eu acho que existe um entendimento da absoluta maioria que o árbitro de vídeo é importante, mas que nesse momento ele precisa ser melhor trabalhado, melhor testado e que o custo ainda é muito elevado, né? A gente espera que esse custo, ao longo do tempo, ele baixe, o que é natural em termos de tecnologia. O que eu penso é que a gente tem um custo que foi proposto, que não é baixo. 500 mil por time, né? Por clube. Dado que era só no segundo turno, seria no máximo 500 mil, como foi colocado. E que, dado que a CBF não tem receita oriunda do Campeonato Brasileiro, que isso deveria ser custeado pelos clubes. O Bahia votou favoravelmente, a gente entende que é uma mudança necessária do futebol brasileiro, a gente precisa se aproximar muito das novas tecnologias e diminuir os prejuízos causados pelos erros de arbitragem, né? Então o Bahia se sentiu no dever de lutar por esse avanço do futebol brasileiro. Infelizmente a gente perdeu essa votação. O Flamengo votou a favor, quer dizer, não fomos voto vencido, mas eu acho que tem uma série de questões ainda que precisa ser definido, né? Acho que questão do custo, se deve ter pesado para os clubes de menor investimento e menor orçamento. Mas acho que vai ter na Copa do Brasil e acho que para o ano que vem a gente deve ter isso daí já de maneira definitiva. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Primeiro ponto, quem deveria arcar com isso é a CBF. A CBF não faz absolutamente nada, organiza um campeonato, ganha com isso, ganha com a seleção brasileira. Por que a CBF precisa ter lucro? Sabe, o que ela vai investir em termos de árbitro de vídeo, ela ganha em patrocínio, ganha em lisura, em credibilidade. Aí, segundo ponto, mesmo que os clubes tivessem que arcar, o próprio presidente do Bahia foi muito feliz na colocação, um investimento que vale a pena. Que vamos imaginar que o clube dele seja prejudicado pela arbitragem e que o árbitro de vídeo resolva essa pendência, que pode virar um título, por exemplo, ou uma segunda colocação que vale uma premiação. Ou seja, é um investimento que pode ter o seu retorno. E para também com aquele chororô. Quem está liderando o campeonato tem um apito amigo. Existe esquema para determinado time estar em primeiro ou estar em segundo. Você minimiza os erros. Então, o Campeonato Brasileiro teve a chance de usar Claro que ainda há muito que melhorar, há muito que testar, mas você tem que implantar
nem que seja como teste para depois você ir aprimorando. Simples assim, já acontece na Alemanha, já acontece na Holanda, já acontece em Portugal. Outra coisa que eu não entendo, por que no Brasil tudo tem que ser tão caro? Isso é tudo. O carro aqui você paga 5 vezes mais do que você pagaria lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, e carro com recursos tecnológicos muito melhores do que aqui. Uma camiseta que você paga aqui, lá fora é 5 vezes, não é à toa que você vê um monte de brasileiro gastando bilhões lá fora e a economia aqui não gira. Tudo aqui é absolutamente muito caro. Paga-se muito caro pelo pouco que dão, sabe? E então isso é um retrocesso. E aí depois aquela outra história. O clube não quer pagar 500 mil, 1 milhão pelo árbitro de vídeo, que eu até entendo, a CBF deveria arcar, mas pode vender mando de campo. Gente, vender mando de campo é a coisa mais absurda que compromete a credibilidade do campeonato. Porque, por exemplo, sei lá, um time pode... Vamos colocar aqui um time paulista, vamos colocar o Palmeiras. Por que o Palmeiras pode enfrentar, de repente, por exemplo, sei lá, o Bahia em Salvador, e o Corinthians tem que enfrentar o Bahia, ou enfrentaria o Bahia em Londrina, por exemplo, ou em Brasília. Isso afeta a questão técnica. E não vem com essa conversa, nos últimos 5 rodadas não pode vender mando. Mas já mudou tudo. As 5 últimas rodadas não vão mudar o que já aconteceu na 18ª, na 15ª, na 26ª, quando determinado time vendeu um mando de campo dele. Sabe? O rival tem que concordar. Ok, e o terceiro que é atingido? Quem é que está na briga pelo título, por exemplo, que depende do resultado, que a chance de ser negativo fora é uma e a chance de ser negativa em campo neutro é outra. Ou seja, cada vez mais, Chico, eu vejo o futebol brasileiro com a chance de melhorar e ele vai se afundando cada vez num buraco de falta de credibilidade. É um país que está na berlinda do ponto de vista ético e de credibilidade. O futebol é uma extensão dele e também não aproveita a chance de mudar. Enfim, é um desabafo de abertura, mas inevitável. Boa noite, Chico. Boa noite, Celso. Boa noite, Michel. Boa noite a todos vocês. Eu já penso um pouco diferente de você. Eu já acho que o árbitro de vídeo é a última coisa que a gente precisa no futebol brasileiro. Porque mesmo assim, quando o árbitro de vídeo foi proposto, o interessante era fazer que nem o vôlei faz. Você tem, em cada tempo, né, você tem 2 propostas de dúvida. Aí o juiz consulta o vídeo. O técnico do time pede, aí o cara vai lá e consulta. Não, aí ficou tudo na mão do juiz. Então, se o juiz achou que deve consultar o árbitro de vídeo, ele vai lá e consulta, senão não. Então, isso já por si só já estraga. Que você tinha que dar direito para o clube que está jogando ter pelo menos 2 ou 3 pedidos. De dúvida. Claro. Né? Por que não? Agora, isso começou errado. Outra coisa, a CBF está cobrando 1 milhão de cada clube, e nós vamos ver daqui a pouco a tabelinha aí, de quanto está cobrando, quem está cobrando o quê, exatamente para o clube falar assim, não pago. Aí a CBF vira e fala, então não tem, porque eu também não pago. Mas ela poderia pagar, ela tem dinheiro para pagar. Claro que tem. 20 milhões para a CBF sai na urina, como diria, né, o empresário que não deve nada para ninguém, né? Também só sai pedra, vai ter tudo certo. Aliás, eu conheci um velhinho que tem 78 mil cabeças de gado, Ave Maria, é dinheiro, né? Então, para ele, o que é 2, 3 vacas? Nada, né? Então, isso aí é para a CBF, isso aí não sairia... A bem da verdade é um custo muito baixo para a CBF. Então, mas ela empurrou para os clubes falarem não, claro, né? E aí continua a mesma ladainha de sempre, né? Quer dizer, passou a responsabilidade, resumindo, tirou da reta e pôs a dos clubes. Os clubes falaram assim, não, é você que tem que pôr na reta. E assim vai. Na Alemanha, é 5 milhões que sai isso aí. Em Portugal, é 7, é 8, porque aqui tem que ser 20. Pois é. Aí eu pergunto, aí o Celso tem razão. Né? Você vai comprar uma calça nos Estados Unidos, é $100. A mesma calça. Você compra por 10. É por 10 dólares, sei lá, pega aquelas outlet lá, né? E de Miami vai. Agora, aqui, a mesma calça com o mesmo defeito custa $500. Pô, peraí, velho. Sabe, então, aqui tudo é mais caro.
Tudo é mais caro. Será que é imposto? É imposto que cobra, não é? Em cima. Então quer dizer que aí... Imposto, ganância... Não, é imposto, é imposto. Não é só imposto não, vai Chico, tudo pro governo. Também, vai tudo pro governo. E aí o governo quer cobrar do aposentado, quer dizer que... também. Tem umas coisas que... Eu vou te contar uma... carro é um absurdo o preço de um carro aqui, né? A coisa não vira. A coisa não vira. Bom, e vamos conferir então agora como foi a decisão de cada clube sobre o uso do árbitro de vídeo. Votaram contra 12 clubes. São eles: América Mineiro, Atlético Paranaense, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Paraná, Santos, Sport, Vasco e Vitória. Votaram a favor 7 clubes: Bahia, Botafogo, Chapecoense, Flamengo, Grêmio, Internacional e Palmeiras. E o São Paulo? O presidente do São Paulo já havia deixado a reunião e não votou no tema. Como assim? Será que ele teve algum compromisso de última hora? Então aí você vê, Corinthians, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, os times que votaram votar, contra, não vão poder reclamar de arbitragem. Não vão poder reclamar nem de arbitragem. Nem o São Paulo. Não, também não vai poder, não sabe? O árbitro isso. Houve a chance de minimizar isso. Porque a bola bateu da mão e entrou e o juiz não viu, que está de má fé. Bom, a chance de você tentar consertar isso, teve. Não votou. Ou por questão econômica, ou por questão ideológica, enfim. Não perderam a chance. Então, que não reclame da arbitragem durante o campeonato. Mas vamos desculpar, mas os que votaram contra também não podem reclamar. Os que votaram a favor? A favor, não podem reclamar. Não, eles votaram a favor. Não, votaram a favor, mas o que prevaleceu foi a maioria. A maioria mais um. Então, é democracia, filho. Você vai numa assembleia, tem 20 caras, 15 votam, 12 votam, um se abstém, os outros 7 quebraram a cabeça. Bateram a cabeça e vão ter que aceitar as regras da Assembleia. É assim que funciona a democracia. Agora, se você quiser mudar isso, o Palmeiras não tem direito nenhum de reclamar de nada, nem Botafogo, nem ninguém que votou a favor, nem Flamengo, Internacional, não pode reclamar de nada. Porque a maioria disse que não. Então tem que se respeitar a maioria. Sabe o que acontece? A gente perdeu um pouco a fé na democracia. Essa é a verdade. A gente perdeu a fé na democracia porque veio o impeachment da Dilma aí veio um monte de coisa, uma atrás da outra, e a gente fica, mas a democracia, será que funciona? Funciona, lógico que funciona. Se você tem a votação livre, você tem, a maioria votou numa determinada lei, essa lei tem que ser cumprida, cara. Não tem jeito. Você perdeu. A maioria mais um, acabou. Fim de papo, não tem isso. É assim nos Estados Unidos, na Rússia, sei lá onde mas tem. Mas o ensinamento do futebol, né? Para isso tem um tapetão. Então, não tem nada de tapetão, Celso. Não tem tapetão nenhum aí. Os caras foram chamados na Assembleia, votaram, e quem votou a favor perdeu, acabou. Tapetão. Então tem que seguir a maioria. Bom, um dos que votaram contra o árbitro de vídeo foi o Corinthians. E hoje o presidente André Sanches explicou as razões para ser contrário à nova tecnologia. O Corinthians votou contra, porque nem próprio a IFAB e a FIFA têm padrões, tem uma definição de como seria o árbitro de vídeo. Está em todo lugar, está em teste, em todo lugar está fazendo. Aqui começará a fazer teste na Copa do Brasil. Então nós temos que aguardar para quando tiver tudo definido, bandeira levanta, bandeira não levanta, se foi impedimento e o gol volta. Não. Então tudo isso tem que ter um padrão para não virar 2 jogos dentro de um jogo só. Todo mundo vai reclamar num erro no futebol brasileiro. Tem vídeo aí, teve jogo que tinha vídeo e o nego reclamou também. Aí vai mudar do vídeo do árbitro de campo para o árbitro de vídeo. Tem lance que vocês estão na televisão. E vocês estão numa bancada de 5, 6 jornalistas. Metade fala que foi, metade fala que não foi. O vídeo vai ser igual. Eu acho que o erro grotesco seria consertado, mas acredito eu que vamos se preparar esse ano, vamos estudar esse ano, a comissão de arbitragem tem que se autoafirmar mais, quando tiver as regras claras, a partir do ano que vem, poder pôr em prática. Bom, ele não reclamou do Corinthians ter que pagar 1 milhão. Foi mais uma questão ideológica, né? Ideológica, não sei se seria a melhor definição, mas enfim. Tecnológica, ou dos padrões, igual ele explicou. Mas de qualquer forma, tem que testar. Você só vai poder conseguir fazer acertos testando. Eu acho. Eu acho que, na verdade, é uma má vontade muito grande em você ter
ia funcionar para erro grotesco? Que funcione para erro grotesco. Que você não tenha, como aconteceu, por exemplo, no Santos e Palmeiras, a bola saiu toda e o Santos fez um gol. Ok, não interferiu no placar, Palmeiras venceu o jogo. Mas vamos imaginar que o Santos tivesse vencido o jogo. Com aquela bola que saiu, o árbitro não viu que saiu, saiu o cruzamento e já fez o gol. A favor do Palmeiras, 1 ou 2 pênaltis que o juiz não deu. Agora, o problema não é esse. Eu acho que o Sanches está certo. Na minha opinião, ele está certo. Tem que haver primeiro aqui no Brasil, tem que ter muito cuidado com esse negócio de implantar tecnologia. Porque a tecnologia aqui é implantada para se usar para safadeza. Não se usa para fazer justiça. Vai ser a imagem. Porque é o seguinte, você tem que ter uma qualidade a nível... Não, da margem, qualquer coisa da margem. Não, qualquer coisinha... Você tem ali o lado humano, você tem o homem para fazer. Espera um pouquinho, deixa eu completar. Tem que colocar a câmera no lugar certo, no momento exato. O que o juiz viu, o que o juiz não viu, a câmera tem que ver. Isso. Então, certo, é mais ou menos isso. É diferente do que faz a televisão. A televisão monta as câmeras para apresentar um espetáculo, certo? As câmeras que estão aqui, que todos eles já trabalharam em campo, certo? Fazendo eventos. Então, você monta o evento para mostrar o evento, para mostrar a beleza do evento. Então, não é tanto... Tem a linha de impedimento, tá, uma coisinha ou outra, mas não é para você montar um esquema tecnológico para fiscalizar. Então, para fiscalizar é diferente. Você tem que ter as câmeras em outra posição, que não seja a da televisão, para mostrar exatamente o que acontece. Então tem que ter uma câmera por cima da área, tem que ter uma câmera dos laterais da área, tem na linha de impedimento uma câmera independente daquelas da televisão. Porque a televisão tem um propósito. E esse árbitro de vídeo tem outro, certo, câmeras? Então vocês vão ficar focalizados no espetáculo e outras câmeras vão ficar focalizados na regra. Vão tentar cumprir o máximo possível, fazer justiça para a coisa funcionar. Então é diferente. O telespectador tem que se tocar disso, porque senão vai pensar, não, porque usa a imagem da TV e pronto. Não é assim. Esse hábito de vídeo tem que ser colocado em outros lugares, que tem outra finalidade. Então essa tecnologia o Brasil não tem. O Brasil não tem essa tecnologia. Então está certo, tem que testar, mas tem que testar certo. Não é a mesma coisa. Você tem que colocar a câmera para fiscalizar e não para mostrar espetáculo. É isso que tem que acontecer. A câmera que pegou, coisa famosa que eu estou dizendo aqui, teve na Holanda, Brasil e Holanda. O Júnior, que era como chamava? O Júnior que jogou no Flamengo, aquele grandão. Júnior Baiano. Ele fez pênalti, mas a televisão não viu. Aí teve uma imagem de outra televisão. Noruega, Copa de 98. De 98. Teve uma outra televisão alemã que pegou, sueca, que estava lá de bico, acho, né? Aí pegou o Júnior empurrando o cara e foi pênalti. Quer dizer, é isso que tem que acontecer. Os caras têm que botar no ângulo que pegue tudo. E não mostre o espetáculo. É diferente. Então eu acho que o André está certo. Isso tem que amadurecer. E isso aí custa dinheiro. Então que a CBF que pague. E a gente quer saber agora a sua opinião sobre o assunto. Quem deveria arcar com os custos do árbitro de vídeo? Os clubes ou quem deve pagar é a CBF? Vote pelo site gazetesportiva.com. Achei que a pergunta podia ser, você é a favor ou não do uso do árbitro de vídeo? Mas eu posso te responder, sou a favor do uso do árbitro de vídeo. Com os custos. E quem organiza o Campeonato Brasileiro? CBF. CBF. Se não fosse a CBF e fosse uma liga dos clubes, aí os clubes. Mas quem organiza a CBF. É a CBF que paga a premiação, é a CBF quem contrata juiz, é a CBF que faz... É a CBF tem que bancar também o árbitro de vídeo. É a organização, é verdade. Assim, ué. Então. E aqui vai a CBF. É só no Brasil que a lógica não prevalece. E aí, Chicão? Mas com todas essas observações que eu fiz, eu acho que a CBF tem que criar um sistema próprio de fiscalização com árbitro de vídeo, que é diferente do espetáculo transmitido pela televisão. Insisto nesse ponto.
O telespectador, a gente tem a obrigação de esclarecer o telespectador que eu estou mais de 27 anos na televisão, vou fazer 28 anos aqui, e cada dia aprendo um negócio diferente. Mas espetáculo é espetáculo, jornalismo é jornalismo, entendeu? Variedades é variedades. Cada um tem um jeito de mostrar a coisa, entendeu? E esse aí que quer implantar também é fiscalizatório. Então, é diferente, a posição da câmera é outra. Isso custa dinheiro. E a CBF que tem que pagar.